Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser sua voz, isso mesmo. A gente quer dar voz para vocês, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer e não ser a voz de vocês. Chega mais aqui no Giro Resenha que tem notícias do Fluminense, tudo que rolou no dia de hoje, dia 4 de junho, tudo que rolou está aqui no Giro Resenha. Então, chega mais, se atualize, saiba tudo do nosso Flusão. Manda ver, produção. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos lá falar sobre as principais notícias do dia tricolor. E antes de mais nada, aquilo que eu sempre falo, eu sei que é chato pra caramba, mas a gente tem que lembrar sempre, galera. Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, isso faz muita diferença. Isso faz o conteúdo desse canal ser levado a mais gente, mais pessoas conhecem o conteúdo e mais pessoas dão moral pra gente depois que conhecem o conteúdo desse canal. Então, eu sempre peço isso a vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like, essa coisa que vocês já sabem aí. Então, dê essa moral pra gente, beleza? E a gente vai abrir os trabalhos aqui, falando aqui sobre uma situação no Fluminense, que é o seguinte: contrato de jogadores chegando ao fim. Né? Que legal, trazido aqui pelo Bola VIP, trazendo essa informação. Ó. O Fluminense tem 7 jogadores com contrato acabando este ano, e são eles: o Marlon, que o empréstimo termina em 30 de junho desse ano ainda, ou seja, já vai terminar agora, fim do mês. Marcelo, que termina em dezembro, Manuel, que termina também em dezembro, Felipe Melo, que também termina em dezembro, Diogo Barbosa, que termina em dezembro, Jean Lucumi, que termina em dezembro, e Marquinhos, que termina em janeiro de 25. Que a gente vai trazer aqui rapidamente para vocês uma explicação de como está cada caso, tá bom? Para vocês poderem se atualizar. Por exemplo, o caso do Marlon aí, 30 de 6 de 2024, o Marlon, é vontade do Marlon continuar no Fluminense, é vontade do Fluminense continuar com o Marlon. Entre os dois, há um acerto, há uma vontade recíproca de continuarem. Agora, tem um problema aí que é o Shakhtar, né? Tem um problema que é o clube dele, o clube ucraniano. E o que acontece? O campeonato ucraniano, muita gente pensa que está parado. O campeonato ucraniano não está parado, gente. O campeonato ucraniano está acontecendo, tá? Alguns jogos ocorrem até fora da Ucrânia, mas normalmente estão acontecendo principalmente em Kiev. Está tendo jogo em Kiev, está tendo jogo... Inclusive na Polônia também teve alguns jogos do campeonato ucraniano. Então, está ocorrendo. Agora, por causa daquela cláusula da FIFA, os times, os jogadores puderam se desvincular dos times. Só que acontece agora que esse efeito passou. E o Shakhtar já falou que quer um valor em espécie para liberar o jogador, e é um valor que o Fluminense não tem como pagar. O Fluminense ainda vai tentar uma prorrogação até o final do ano do vínculo contratual com o Marlon. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Se o Fluminense vai conseguir dobrar lá os ucranianos, oferecer alguma garantia, alguma vantagem para o time ucraniano em troca da permanência do Marlon, né? Mas é a vontade do Fluminense que ele continue. Marcelo, galera, Marcelo só depende dele. Marcelo não vai jogar em outro clube, vai até dezembro de 24, provavelmente vai fazer mais um ano para terminar, encerrar a carreira em 25, ele já deu a entender isso, inclusive, então deverá continuar no Fluminense em 25. Manuel termina em dezembro de 24, vou dizer para vocês, muito difícil que o Manuel renove com o Fluminense, tá? A grande possibilidade do Fluminense não estender o vínculo do Manuel, não é interesse, não é intenção do clube estender esse vínculo com o Manuel, então o Manuel deverá ficar só até dezembro. Felipe Melo tem a vontade do atleta de jogar o Mundial de Clubes, mas é uma coisa que ninguém sabe. O Felipe Melo tem muita força política dentro do Fluminense. É muito amigo do Fred e do presidente Mário Bittencourt. Eu acho que depende muito mais da vontade do Felipe Melo do que propriamente do que a gestão do clube pensa. Então, assim, acho que se o Felipe Melo falar assim: presidente, quero continuar, ele continua, porque o cara é quase que manda dentro do Fluminense. Acho muito provável que ele não fique para o Mundial. Diogo Barbosa, há uma grande possibilidade dele não renovar com o Fluminense também. É um jogador que nos bastidores não agrada tanto. Jean Lucumi, é aquela questão do Arias. É uma incógnita, né? Não está tendo nem muitas oportunidades. É provável que não fique, tá? E por último, o Marquinhos, empréstimo até janeiro de 25. Com certeza o Marquinhos vai voltar para o Arsenal. Marquinhos é um jogador muito caro, muito fora da realidade do futebol brasileiro. Então, assim, é um jogador que provavelmente não vai continuar no Fluminense, a não ser que o Fluminense faça aí uma engenharia financeira surreal para manter esse jogador, algo que eu não acredito, até pela condição financeira que o Fluminense se encontra. Beleza? Então isso aí foi as notícias dos caras que estão com o contrato para vencer, e a gente vai trazer aqui, né, o evento The Monster is Back. Isso mesmo. Thiago Silva, galera, informação aí para vocês. Thiago Silva chega, né,
É no Rio de Janeiro, quinta-feira. O Fluminense divulgou o cronograma aí da volta do Thiago Silva, né? E ele vai desembarcar no aeroporto do Galeão às 10 horas da próxima quinta-feira, dia 6, ou seja, 10 horas da manhã, ele vai desembarcar lá no aeroporto do Galeão, né, onde ele assinará, no Salão Nobre do aeroporto, onde ele assinará para torcedores, e a imprensa terá um espaço reservado lá para poder fazer imagens e tentar entrevistar o jogador. Ou seja, vai chegar o monstro quinta-feira, 10 horas da manhã, isso mesmo, galera, 10 horas da manhã, Thiago Silva vai chegar ao Fluminense, já venderam mais de 50 mil ingressos para o evento dele, né, o evento dele lá no Fluminense, um marco, assim, né, um marco para a história aí do Fluminense, o Thiago Silva chegando e quebrou todos os recordes de apresentação de jogador no futebol brasileiro. Então, Thiago Silva é a quebra de recorde aí do futebol brasileiro. Isso que eu falo, né? O Fluminense tem. Aí querem dizer que o Fluminense não tá entre os 10 primeiros em torcida, umas bizarrices dessas aí. O Fluminense sempre lotando, sempre trazendo bons públicos ao estádio. Enfim, é muito bizarro isso daí, né? Mas tá aí, né? A resposta para isso daí, tá bom? E agora, por último não, né? Que por último, tem muita notícia. Mas vamos trazer uma notícia importante aí: Fluminense e Flamengo, a dupla Fla-Flu venceu o consórcio Maracanã e vão dominar aí, vão desde a enorme reforma pela qual passou a Copa do Mundo. Começou no fim do ano passado e 3 concorrentes, além de Flamengo e Fluminense, Vasco e W Torre em consórcio e o Grupo Arena 360, que administra o Mané Garrincha. O grupo não atingiu a pontuação mínima, ainda não há data para assinatura do contrato do governo do estado, a dupla Fla-Flu venceu aí a licitação, está aí o despacho, né, da vitória aí da dupla Fla-Flu. E aí tá dizendo sobre isso aqui. E o Fluminense, ele fez uma nota, né, uma nota legal aí nas suas páginas, falando sobre a manutenção do contrato do Maracanã. Ele se manifestou oficialmente sobre isso, ó. E tá aqui a manifestação do Fluminense. O Fluminense tem o orgulho de informar que o consórcio Fla-Flu vai continuar administrando o Maracanã pelos próximos 20 anos. A homologação da vitória da concorrência pública foi publicada nesta terça-feira, 4 de junho, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. E aí vem aqui uma marcazinha aqui, ó, mais 20 anos. Então o Fluminense consegue uma grande vitória. Fluminense e Flamengo vão continuar com o controle operacional do Maracanã por mais 20 anos. Informação aí para vocês. Então agora, eu acho que agora, né, o Vasco, se quiser jogar no Maracanã ou qualquer outro clube, vão ter que pedir autorização ao Fluminense, mas aí judicializa. Eu não sei, eu não confio mais na justiça no Brasil. Então acho que qualquer coisa pode acontecer daqui para frente. Entra com um liminar, um juiz entende uma coisa, outro entende outra e vida que segue. Enfim, fica falando também sobre essas coisas. Então essa é uma informação importante aí. Vamos falar agora também, galera. E lembrando que hoje, também tem que falar sobre isso aqui, hoje o Fluminense aguarda, hoje pode ser definido aí o adversário do Fluminense na Libertadores, tá, galera? Para quem tem interesse em saber aí quem pode ser o adversário, hoje o Huachipato enfrenta o Grêmio, né? Que o Huachipato vão definir quem será o segundo colocado, a equipe chilena e o tricolor gaúcho vão medir forças hoje no estádio do Atlético Paranaense às 21 horas de Brasília pelo jogo atrasado da 4ª rodada, tá bom? O jogo é hoje, né? Desculpa, no estádio do Atlético Paranaense não, perdão, tá? No estádio lá do time chileno lá, o jogo será às 21 horas. É que eu vi cap aqui na notícia e entendi errado aqui, mas vocês me desculpem aí porque tá errado. Vai ser no estádio do Huachipato lá no Chile. Eles vão decidir hoje essa vaga, né? E dependendo do resultado aí, o Fluminense já vai saber, inclusive, quem é o seu adversário. Se o Huachipato vencer, o adversário do Fluminense será o The Strongest, tá? Se o Huachipato empatar com o Grêmio, o adversário do Fluminense vai ser o Huachipato. Se o Huachipato perder para o Grêmio, o adversário do Fluminense vai ser o Grêmio. Então, pode ser qualquer um dos três aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de Grêmio contra o Huachipato. Beleza, galera? Então, essa informação importante aí pra gente. Agora, uma informação sobre Germancano. Vou trazer aqui uma notícia do jornal O Dia sobre a contusão do Germancano. Lembra que a gente estava falando ontem? Qual é o provável cenário para o Germancano? Onde foi a contusão? E se confirmou o que a gente falou ontem no que se refere a qual tipo de contusão ele sofreu. E está dizendo aqui, ó, o atacante Germancano sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Juventude, tá? E preocupa o Fluminense para a continuidade da temporada. O grau da contusão não foi determinado, mas é provável que o argentino,
desfalca o tricolor nos próximos jogos. As informações foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Vitor Lessa. O que acontece? A nossa dúvida ontem era o quê? Se tinha sido uma distensão na virilha ou uma contusão na coxa. Foi na coxa, né? A nossa dúvida era essa. Como não foi divulgado o grau da lesão, aí tá até falando sobre isso aqui, ó, que não foi divulgado o grau da lesão do Germancano, trazido aqui pelo Vitor Lessa, a gente fica sem saber o que aconteceu. Mas suponhamos, tá? Vamos para o melhor cenário. Suponhamos que o grau da lesão tenha sido um grau 1 da lesão. Cara, pelo menos 10 dias afastado, se foi grau 1, tá? Então já são 10 dias afastado. Ou seja, o Cano não joga, não vai estar à disposição do jogo contra o Botafogo e mais alguns outros jogos do Campeonato Brasileiro. Então, isso já é fato. Então, se for 10 dias, já são 10 dias. Se for grau 2, a coisa é um pouco mais séria. O jogador pode ficar afastado até um mês dos gramados. E se for grau 3, amigos, aí a coisa piora, tá? Aí a coisa piora, porque ele pode ficar fora quase que praticamente da Libertadores. Então vamos torcer aí. O clube não divulgou o grau da lesão, isso preocupa, porque quando o clube não divulga o grau da lesão, é porque provavelmente ou é um grau intermediário ou um grau alto, né? Vamos torcer aí para que não seja grau 3, para que seja um grau 2, né? E que as coisas consigam se resolver da melhor forma possível, né? Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa expectativa aí para que as coisas se resolvam. E com essa contusão do Germancano, mais um jogador aí, mais uma vez, na verdade, o John Kennedy está tendo uma oportunidade, né? O Fernando Diniz vem treinando já, treinou hoje, e vai começar a treinar ali o John Kennedy naquela posição de centroavante no lugar do Germancano, né? Então, John Kennedy, depois de tudo que fez, de todos os problemas que ocasionou, né? O destino está dando a ele a oportunidade de se efetivar como titular do Fluminense. Olha a coisa, esse cara tem muita sorte. Eita, cara de sorte! Esse John Kennedy, não é verdade, amigos? Sempre tendo oportunidades, uma atrás da outra, e é mais uma grande oportunidade para John Kennedy mostrar aí que ele é capaz de assumir essa titularidade, né, devido agora à contusão. Eita carinha de sorte, né? Faz tudo para dar errado, mas acaba tendo sorte sempre. E mais uma oportunidade para John Kennedy, que ele aproveite essa oportunidade, que ele abrace essa oportunidade, que consiga fazer o que ele sabe, que é jogar futebol, porque jogar futebol ninguém duvida da qualidade do John Kennedy para jogar futebol. Tem muita qualidade, é um jogador diferenciado, só depende dele. E está tendo mais uma oportunidade do destino, aí o destino dando mais uma oportunidade para ele, óbvio que ele não queria que o Cano se contundisse, mas é mais uma oportunidade, meus amigos. Então vamos aproveitar, JK. Aproveita que Deus está legal com você para caraca, está te dando um monte de chance. E arrebenta aí, se firme aí como titular do Fluminense. Você fez o gol do título da Libertadores, você tem tudo para ser ídolo. Então aproveite essa oportunidade, garoto. Para fechar nosso giro de notícias de hoje, rapaz, o Thiago Asmar, né, o Pilhado, conhecido como Pilhado, cara, deu-lhe uma chegada para lá no Marcelo, que eu vou te contar, hein, cara. O Marcelo tomou-lhe uma cutucada, né, pesada aí do Thiago Asmar. Aqui tá a notícia do jornal Lance, e eu vou botar aqui para vocês aqui que ele falou aqui, eu vou ler aqui para vocês, né, porque o áudio aqui, para não dar problema de direito autoral, ele se pronunciou sobre aquele caso do Marcelo com o torcedor, e para piorar, né, o Marcelo protagonizou nesses dias mais uma cena daquelas, né? Ele foi zoado no Instagram dele, eu vou botar aqui para vocês, aqui, ó. O Marcelo tinha colocado aqui essa imagem do cachorrinho dele aqui, tá vendo aqui, ó? Ele botou assim, ó, My Black Princess, falando do cachorro dele, né? Meu príncipe preto, né? É o Princesa Preta, eu não sei o que ele fala, o que ele tá se referindo aqui, né? E aí um rapaz chamado Rafael97 colocou embaixo: o cachorro pode colocar a pata no seu ombro? E o Marcelo respondeu: sim, ele tem educação. Respondeu para ele aqui, né? Ou seja, corroborando com aquilo que aconteceu naquele dia. E aí, rapaz, o Pilhado, né, no programa Canelada da Jovem Pan Esportes, rasgou o verbo para falar sobre essa situação. Olha o que ele disse aqui, ó. Abre aspas aí para o Pilhado. Tá aqui, ó. Vou selecionar para vocês o que o Pilhado falou aqui, ó. Foi arrogante e nojento com o torcedor. O Marcelo, que hoje está no Fluminense, tratou o torcedor com uma marra que é de revoltar, tá dizendo ele aqui. Aí ele ainda continua aqui, ó. Marcelo, você é um multicampeão, mas para mim você não é mais do que ninguém. Para mim todo mundo é igual. E o Vinícius Júnior foi exemplo disso. Aliás, um belo exemplo do Vinícius Júnior, que depois do jogo foi lá, pulou no meio da torcida. Disse ele, comparando a atitude com o do lateral. Tá? E aí ele continua: para mim não merece a imagem de ídolo que tem. Jogou muito, um dos melhores que eu vi. Agora, essa arrogância, essa marra, já é uma característica do Marcelo.
há um bom tempo, completou aqui o pilhado. Rapaz, o pilhado pegou pesado mesmo. O pilhado disse que essa marra do Marcelo, esse jeito de ser do Marcelo, é característico do Marcelo. Ou seja, o Marcelo é uma pessoa arrogante e prepotente, segundo o pilhado, rapaz. Que é isso, hein? Só que ele cita o Vinícius Júnior ali como um exemplo de um cara que, na visão dele, é um cara humilde, etc., né? Que tem humildade, mas assim, cara, quem conhece o Vinícius Júnior sabe que o Vinícius Júnior também não é isso tudo, né? O Vinícius Júnior, inclusive, é um jogador que é bem provocador também dentro do campo, tem umas atitudes que. Porque o que passa publicamente são as coisas absurdas que acontecem com ele na Espanha, que realmente não se justifica, né? Que são os atos absurdos que ele sofre de racismo. Mas ele é uma pessoa também complicada. Também não acho que seja o exemplo melhor para o Pilhado dar, não. O próprio Pilhado também é uma pessoa complicada. Enfim, é um cara também bem controverso aí. Eu falo falta de ética profissional que ele tem e uma série de coisas que eu já cansei de ver também. Então, assim, falar do Marcelo é fácil, muito embora essa atitude do Marcelo, eu já falei aqui, reprove também essa atitude do Marcelo. Mas ele pegou bem pesado, hein? As falas foram bem fortes aí do Pilhado. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse foi o Giro Resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa fala do Pilhado. Vamos falar sobre o Fluminense. Quero lembrar que hoje, às 22 horas aqui no canal, tem Conexão Tricolor e hoje a gente vai receber o meu amigo Luiz Vieira. Tricolor, grande tricolor, polêmico Luiz Vieira, mas um cara que eu gosto muito, tem opiniões firmes, vai estar aqui com a gente para falar sobre esse momento do Fluminense que a gente está vivendo, né? E tudo que aconteceu no último jogo do Flusão, beleza? Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus, se inscrevem aí no canal, dê moral pra gente. Tamo sempre juntos e amanhã tem mais Giro Resenha para todos vocês aí. Valeu, galera. Saudações tricolores.